Uma boa tarde. Começamos agora, essa semana, hoje já são dia 20, e o programa Simara Ellery entra no ar, aonde nós estamos vendo agora em Camaçari, em Salvador, em todos os cantos, essa enxurrada de carreatas. É bom para ver o oba-oba, a movimentação, mas não se assustem nem se impressionem muito, não. Porque quem está no poder, muitas vezes, pode ter todos os carros do mundo, né? Pode ter, por exemplo, se tem uma pessoa que esteja aliado a alguma prefeitura de algum lugar, essa prefeitura tem locação de veículos. Então é fácil vir todo mundo e a própria locadora, para ser boazinha, empresta mais uns tantos de carros para poder fazer uma grande movimentação. E depois, por outro lado, tem aqueles que vão para a carreata, porque se não forem, saem de folha. Então não é assim. A campanha política você sente no dia a dia, no caminhar. Salvador, por exemplo, teve lá um candidato de Salvador, o prefeiturável, que fez uma bela passeata de bicicleta. Por quê? Porque ele vai fazer uma quantidade imensa de locais para se caminhar de bicicleta. Então, eu digo para vocês, isso é novidade? Para Camaçari, não seria, não. Não seria porque em Camaçari Humberto já tinha feito ciclovias, quem se lembra disso, cortando polo, incentivando as pessoas a adquirirem bicicleta, tinha feito até um acordo de que se conseguir bicicletas mais baratas, mais em contas, para que o trabalhador pudesse ir para o polo, inclusive nas suas ciclovias. Mas governos seguintes vieram e, para fazer com que o povo esquecesse a administração Humberto Heller, começaram a deixar invadir ciclovias, até pelo centro de Camaçari, invadir as ciclovias, colocar casas ali de invasão, e um crime que se cometeu para poder apagar o nome de uma pessoa. Mas agora estão trazendo em Salvador e um grande candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas de lá, dizendo que vai trazer as ciclovias para a comunidade. Então todo mundo é assim, trazer sistema de água, né? Saneamento básico, portanto, tem aquele negocinho que se faz. Tem até um candidato que está na primeira página do jornal A Tribuna de hoje, dizendo que a prefeitura, que o presidente da Caixa Econômica prometeu a ele que terá 15 bilhões de reais para Minha Casa e Minha Vida gastar em Salvador. É um candidato, portanto, do governo federal. Isso, para mim, é corrupção eleitoral. Está prometendo uma coisa, como quer dizer para o povo, se votar no candidato que é alinhado com o governo do Estado e o governo federal, vocês então vão receber 15 milhões de ajuda da Minha Casa Minha Vida. Construção popular. É desonesto tudo isso. Nós assistimos aqui em Camaçari se dizer a mesma coisa. Vote em Caetano, que Caetano poderá fazer quantidades imensas de trabalhos. Sobrevoava de helicóptero, já mostrava um poder econômico muito grande, abuso do poder econômico. E não fez aquilo que foi prometido. Não fez. Agora está fazendo, no final do governo dele, aonde vai deixar um comecinho feito. E para isso, teve que colocar abaixo, e vocês devem ter visto, colocou abaixo aqui uma série de residências que foram permitidas que fossem feitas ao longo do rio Camaçari. E de uma hora para outra, nem esperaram, chegou lá o pessoal, botou abaixo, não respeitaram idosos, crianças, nem grávidas, nem coisa nenhuma. Em outro governo, como seria isso? O PT teria ido em cima, ficado na frente dos tratores, não teria permitido, mas eles estão no poder, então assim é feito. Vá para a Câmara de Camaçari, meus amigos,
E na Câmara de Camaçari vocês vão ver uma quantidade imensa de sem-teto. Estão lá, na Câmara de Camaçari. Ô, gente, corta o coração. Corta o coração. Estão lá, todos paradinhos, porque foram também enxotados de Arembepe. Estavam lá, num terreno, há muito tempo, terreno abandonado, e foram para fora despejados. Famílias despejadas do loteamento em Arembepe continuam ocupando a Câmara. Seria essa uma notícia que poderíamos ver. Essas famílias foram retiradas de suas casas em cumprimento a uma ordem judicial. Mas quem é que está no governo de Camaçari? Pois é. Então já se sabia que isto iria acontecer? Por que não providenciaram mutirões? O PT que se mete em tudo quanto é invasão, quando não está no poder, quando chega no poder, é exatamente o reverso da medalha. É o gigante dos maus tratos. Greve dos professores, dos PMs, dos rodoviários, dos funcionários públicos e tantas e tantas e tantas. É o que chega, de repente, tirando os moradores das margens dos rios, como aqui no Rio Camaçari, sem antes ter indenizado ou providenciado remoção, e agora com os moradores de Arembepe tem sido a mesma coisa. Se não podia invadir, por que o governo permitiu que invadisse? Invadiram no governo de Caetano. Tem os que podem pagar, como aqueles que entram no projeto Minha Casa Minha Vida. E os que não podem pagar, que deviam ser atendidos com o sistema de mutirão. O povo ruim, o governo Caetano sem alma. São os desalmados mor que existem. E mais, dizem que o Carlos Silveira chegou no meio dos invasores, fazendo discursos pró-candidato dele a prefeito e também discursos pró-filha dele, que é candidata a vereadora. É o que estão dizendo. Mas se for ou se não for, está errado. Errado a invasão ocorrer nesse momento. Deixaram a invasão para, de repente, o PT chegar de braços abertos e dizer: não faz mal, lhe botaram para fora, mas eu pego vocês. Ô, justiça desalmada! É isso. Então, meus amigos, após receberem ordem de despejo, na última quinta-feira, os moradores do loteamento Morro de Arembepe, em Camaçari, cidade da região metropolitana, maravilhosa, Camaçari, pois bem, resolveram eles, já que foram postos para fora, invadir a Câmara de Vereadores, em protesto. Erraram! Pois bem, o secretário municipal da Cidadania e Inclusão de Camaçari, Carlos Silveira, que nome pomposo, né? Secretário municipal da Cidadania e Inclusão de Camaçari, acompanhou a desocupação, como também ele estava presente numa outra ocupação que nós fomos lá ouvir, uma ocupação que teve no começo do mês, aqui perto, essa ocupação, aonde se tirou também muita gente, e lá chegaram. A prefeitura chega como se fosse o grande protetor, vieram até aqui ao programa de televisão, deram entrevistas a Humberto Heller, saíram satisfeitos com Humberto Heller. O pessoal que invadiu a prefeitura, ou que invadiu a Câmara, não vieram aqui porque estariam dando uma entrevista a uma rádio local. Tudo bem, se quiserem vir aqui, venham. Então, só um fala, tem um líder, tem um líder. Com quem está o líder? Não sei. Então, o secretário municipal da Cidadania e Inclusão de Camaçari acompanhou a desocupação do loteamento na quinta-feira. A prefeitura tenta intermediar as negociações entre os moradores e o grupo autor da ação. A desocupação foi realizada, eles dizem, em um cumprimento a uma ordem judicial. Na segunda-feira, uma reunião está agendada para hoje, no Fórum de Camaçari, para buscar uma conciliação.
A Prefeitura já está providenciando o cadastramento das famílias por meio da Secretaria de Habitação. Olha, não cadastraram, não colocaram os que saíram daqui do Rio, botaram abaixo, não indenizaram. Deviam ter tirado os daqui do Rio, que já era uma coisa programada pela Prefeitura, e já fazer como Humberto Heller, viu, seu Caetano? Que quando tirava, já colocava num canto certo. Tudo, mutirão, chegando lá, tudo arrumadinho. Mas não faz isso. É o governo do PT, que seria melhor que fizesse, porque era aquele partido que a gente sentia assim, é povo, é partido que enche o coração da gente. Quando chega, faz umas bobageiras dessas. É isso o que eu queria dizer, então, com relação ao que eu estou vendo aqui. Dizem que o Carlos Silveira está aí, está no meio dos invasores, fazendo discurso. Crime eleitoral. Por que invadiram a Câmara? Por que não foram para a Prefeitura, se isso é ação de governo? Bom, é uma colocação que eu estou fazendo. Comecei o programa um pouco invertido hoje. Em vez de ir lá para a Dilma, como eu sempre faço, começando, eu entrei logo falando de uma coisa sobre, portanto, Camaçari. Como estão as coisas em Camaçari, e a gente tem que falar bastante das nossas coisas. Mas, dando um pulinho para as coisas de Dilma Rousseff, nós vamos lá, portanto, tratar com ela. Bom, rádio e televisão. Um decreto garante dedução do imposto de renda para emissoras obrigadas a exibir propaganda eleitoral. Emissoras de rádio e televisão, aquelas que são obrigadas, né, a exibir essa propaganda eleitoral gratuita, terão dedução do imposto de renda de pessoa jurídica. Segundo a Agência Brasil, a decisão está no Decreto 7.791, publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, assinada pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. As eleições municipais ocorrem nos dias 7 e 28 de outubro, primeiro e segundos turnos, né? E destinam-se à escolha dos governadores, vice-governadores, deputados estaduais e vereadores. Quando eu era criança, me lembro muito bem, que se votava para presidente da República, separado o vice. Para governador, separado o vice. Para prefeito, separado o vice. Agora, quando a gente vota para prefeito, governador, presidente, votando no cabeça, né, significa que o vice está atrelado. Esse sistema deveria mudar, sabe? Deveria mudar. Em outubro, há eleições em mais de 5.500 municípios. Se não me engano, 5.560 municípios. Aqui na Bahia, nós só temos 3 que votam no segundo turno, que é Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, que tem mais de 200 mil eleitores. Já já, Camaçari chega lá. E o período de exibição de propaganda política das emissoras de televisão e rádio começa amanhã, terça-feira, dia 21, e vai até o dia 4 de outubro. Porém, haverá ainda espaço para a divulgação dos candidatos e partidos na internet até o dia 5 de outubro, e da propaganda em alto-falantes e amplificadores até o dia 6 de outubro também. Então, até a véspera das eleições. Eleição será no dia 7 de outubro. Bom, e o segundo turno é lá longe, quer dizer, 28 de outubro é que vai ser o segundo turno. Abuso sexual contra crianças. Um sistema online permitirá que as denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes feitas ao serviço Disque 100 serão imediatamente repassadas aos ministérios públicos. Na última sexta-feira, dia 17, a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e representantes dos ministérios públicos assinaram um convênio durante o primeiro Congresso Internacional do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Essa que estão vendo aí no vídeo
é a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. E ela disse que este termo de cooperação faz com que, quando uma pessoa telefone de qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora, esta ligação seja transcrita e via online apareça na tela do Ministério Público de cada um dos estados brasileiros. Desta forma, vão encaminhar a denúncia diretamente para conselhos tutelares, para toda a rede de apoio e para delegacias. E o Ministério Público já estará ajudando a cobrar e a atender essa denúncia para proteger a criança. Gratuito, anônimo e com funcionamento 24 horas em todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, etc. e tal. O Disque 100 também pode ser utilizado para denunciar casos de violência contra idosos e deficientes físicos, tortura, violência policial, homofobia. Então, essa informação que eu estou dando para vocês, eu recebi da Agência Brasil. A presidente Dilma Rousseff vetou a obrigatoriedade de empresas públicas e estatais divulgarem os salários de seus funcionários, prevista inicialmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a nossa LDO, do ano de 2013, que vai até de 2013. Então, amparada pelos Ministérios do Planejamento e Fazenda, a presidente argumentou que a Lei de Acesso à Informação já trata do assunto. Os dispositivos podem inviabilizar o adequado cumprimento da Lei de Acesso à Informação, prejudicando o dever de transparência ativa do Estado, afirma o trecho do veto. A divulgação dos ganhos dos funcionários de estatais havia sido aprovado pelo Congresso. Mas a presidente disse que não podemos imaginar que a divulgação de salários da estrutura administrativa e de contrato terceirizado com o poder público possa prejudicar em algo. Qual seria o argumento para uma empresa estatal ou outros setores financiados por dinheiro público não divulgar os salários dos funcionários, o valor de transferência e contratos? Aliás, quem disse isso foi o presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul. Então, ele é petista do Rio Grande do Sul e dizia qual seria o argumento para uma empresa estatal ou outros setores financiados por dinheiro público não divulgar o salário dos funcionários. E agora é aprovado pelo Congresso que seja divulgado, né? Mas a presidente da República não quer que seja divulgado. Errou a presidente da República. Devia ser tudo divulgado. O argumento era que ficava muito vulnerável a pessoa que tivesse o seu salário divulgado. Eu também concordo. Porque se você souber quanto uma pessoa ganha e for publicado, o ladrão vai lá e entra. E sequestra a pessoa ou alguém da família e pede, né, uma fortuna para liberar a pessoa, né? Então, tinha que ser resolvido isso antes. Mas chegou lá, foi votado. O que a presidente devia ter pedido? Que retornasse ao Congresso, entendeu? E que novamente fosse votado por alguma razão. Agora, quando o negócio é aprovado para voltar, tem que ter um número maior de pessoas. Mas vocês veem, aqui, se o pessoal da Justiça foi obrigado a declarar, então por que não o pessoal do governo? São três os governos, né? O Judiciário, o Executivo, né? O Poder Executivo tem que dizer também. O Legislativo tem que dizer quanto é que está ganhando os seus funcionários na Câmara. E o Judiciário tem que dizer também. Polícia Rodoviária. Os policiais rodoviários federais baianos iniciam greve a partir desta segunda-feira. Para formalizar o início da paralisação, os profissionais se reúnem nesta manhã na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, localizada em Águas de Meninos, bem como nas delegacias da Polícia Rodoviária Federal de Feira de Santana, Itabuna e Jequié. Segundo o sindicato da categoria no Estado, até a quinta-feira, os representantes da categoria em todas as unidades federativas entrarão em greve,
o que totalizará mais de 9 mil policiais. Enquanto durar o movimento, estarão prejudicadas as atividades de fiscalização de trânsito, combate à criminalidade, atendimento a acidentes sem vítimas, confecções de ocorrências de acidentes de trânsito, serviços de escolta e batedor e o envio dos dados estatísticos diários. Somente atendimento a acidentes com vítimas e desobstrução de vias serão realizadas no período. O Sindicato Baiano informou ainda que decretará luto de 3 dias pela morte de um policial rodoviário em Capim Grosso, atropelado durante uma carreata política. Segundo a entidade sindical, ele trabalhava sozinho em um evento que tinha mais de 500 carros. Tal fato vem a se somar a outras diversas mortes em serviço de policiais rodoviários e servem de prova incontestável do descaso do governo federal com a categoria. Isso é uma nota do sindicato. Então, o Superior Tribunal de Justiça proibiu a Operação Padrão, que parariam todos os carros em rodovias, como se estivessem revistando os carros. Isso paralisaria todo o trânsito, veríamos filas quilométricas, isso não seria uma coisa boa. Então, o STJ proibiu. E quanto a esse atropelamento em Capim Grosso, foi um homem de 39 anos, foi preso neste domingo no bairro de Sussuarana, acusado de cometer... Não, que esse é outro caso. O rapaz que foi atropelado, ele, coitado, ele estava fazendo uma segurança com relação a essa carreata. Então, veja, ele controlando o trânsito, ali do lado, mandando que deixasse um cantinho para não atrapalhar ninguém, quando de repente um carro invadiu ali a carreata e acabou por atropelar o funcionário, portanto, o rodoviário, o policial rodoviário. Já sabem quem é, o carro tomaram nota, tudo direitinho, mas é lamentável isso, né? Então, a gente pensa que esse pessoal trabalha, está no meio do trânsito, mas respeito ninguém tem. Aquilo devia ser alguém que estava bêbado, completamente bêbado, por isso está aí. Bom, meus amigos, o empresário brasileiro Ike Batista, jovem, é o líder dos sonhos do jovem brasileiro, segundo a pesquisa da Companhia de Talentos. Levantamento realizado com 46.600 universitários recém-formados colocou o homem mais rico do Brasil à frente de Steve Jobs. Steve Jobs é o fundador da Apple. E de Barack Obama, que é presidente dos Estados Unidos, que foram o Steve Jobs ficou em segundo lugar e em terceiro lugar colocaram o Obama. Mas em primeiro lugar, os nossos universitários votaram em Ike Batista e recém-formados. Os dados completos da pesquisa serão divulgados na noite desta segunda-feira. Apesar de admiração dos jovens, Ike Batista viu sua fortuna diminuir nos últimos tempos por causa da crise que afeta a Europa e os Estados Unidos. De acordo com pesquisa divulgada pela revista Forbes Brasil, no início de agosto, o empresário vê ameaçada sua posição de homem mais rico do Brasil. O primeiro ranking de bilionários brasileiros, com 74 nomes no total, apontam que o empresário do grupo EBX ainda é o homem mais rico do país, com 30 bilhões e 260 milhões de reais. Contudo, Jorge Paulo Lemann, um dos donos da AB InBev, a maior cervejaria do mundo, que alcançou fortuna de 29 bilhões e 300 milhões, vem ameaçando o reinado de Ike Batista. Em março, o Jorge Paulo Lemann tinha cerca de 12 bilhões de dólares, ou 3 vezes menos que o homem mais rico do Brasil na época.
com a venda de uma participação de 99% no Burger King, Le Mans reduziu a diferença para apenas 3%. O Ike Batista, ele foi casado com aquela Luma de Oliveira, desfilava na escola de samba. Teve uma vez que ela botou aqui, parecia uma coleirazinha preta, e com a letra dele, né, o E de Ike, né? E isso as feministas reclamaram muito, dizendo que a mulher não era um animal, mas ela colocou, entendeu? Isso devia ser por alguma coisa de ciúme dele, porque era uma mulher muito bonita, né? Ele lutou muito para ficar com ela e tudo, mas ela queria a liberdade, né? Deixou o Ike Batista por um oficial bombeiro. Veja, um homem maior rico do Brasil, e ela com esse oficial bombeiro. Rapaz bonito também, mas o Ike, porque botou uma fotografia aí que não está bem. Mas ele é um rapaz simpático também. Mas não teve jeito. E depois dali ela teve outro namorado, tal, mas deve ganhar uma mesada, deve ter uma astronômica, né? Astronômica. Aliás, foi o filho deles que, há coisa de uns 3, 4 meses, também atropelou um rapaz, tem uma Ferrari, um menino bem novinho com a Ferrari, atropelou um rapaz numa bicicleta em São Paulo, né? É Thor, o nome dele é Thor. Eu sou a força, Thor, até o nome, né? O Ike Batista era um rapaz que, classe média, né? De repente encontrou um filão através do pai dele, que era ligado a uma empresa, pena que o Humberto não esteja aqui para me lembrar, que era ligado a esse negócio de minérios, de minas, né, jazita, prospecção e tal. E ele então entrou por aí e saiu ganhando tudo. E hoje ele é dono da Vale, todas essas coisas com ele. Comenta-se muito sobre esta fortuna de Ike, e foi muito rápida. Então ele teve algumas informações privilegiadas, né? Mas ele soube aproveitar as oportunidades, não entrando no rol lamentável do homem com suas oportunidades perdidas. Aquele obteve, ele foi à frente. Como dizem que há gosto para tudo, então lá vai Ike, sendo o homem dos sonhos do brasileiro. Desculpe, mas é difícil se ficar bilionário de uma hora para outra, honestamente. Mas este está no rol dos bilionários, né? Que bom que ele esteja no rol dos bilionários. Bom, eu estou ainda com quantos minutos de programa? 20 minutos. O povo fala, Gleba é. Vamos dar uma olhadinha na Gleba é? Como é que tá aqui o bairro da Glebaé? Rapaz, ultimamente dá até bom, né? Porque já teve muitos problemas aqui, né, Duzinha? Já teve várias mortes por aqui, por perto da gente mesmo. Mas agora tá até bom, tá mais aliviado, né? Tá bom. Então, eu mesmo não tenho o que dizer, não. Ninguém nunca me incomodou, nunca teve problema com minha família, né? E graças a Deus não é de ter mesmo, porque todo mundo meu é daqui. Tá ótimo. Eu acho... tá bom. Eu acho que tá bom. Tá ótimo mesmo, né? Pra mim está ótimo aqui. Que nem sair daqui eu quero. Para outro 23 anos. Meus vizinhos é bom, muito excelente, toma conta de mim, aí eu não tenho o que dizer. A rua está tudo esburacada, a maioria. Está sem nível, quando chove fica tudo as águas empoçadas, sabe? E o que eu estou achando aqui mais assim é o lixo, que às vezes eles estão passando constantemente, né? O lixo tá bom, mas o resto, minha filha, tá a desejar. Com essa chuva, você sabe, né? É difícil, né? E também o posto. O posto ali, as pessoas ficam até de madrugada, dormem lá para poder conseguir autorizar um exame. E às vezes, quando chega, a cota vem mínima, e aí o que não chega, não tem mais cota. Hospital mesmo, neuro, é difícil achar. A Glebaé precisa arrumar os caminhos. Precisamos dar um jeito nesse posto médico que não tem atendimento. Você espera 6 meses para ser atendido para qualquer coisa que você queira fazer. E segurança que nós não temos, né? Em lugar nenhum nós não temos segurança. Principalmente aqui na Glebaé. Você não vê um policial, você não vê ninguém aqui. A situação da Glebaé está mal. Faltando tudo aqui na Glebaé. Faltando segurança. O posto médico daqui é péssimo, a gente chega lá, não é atendido, atendimento mal, remédio não tem.
chega para fazer um curativo, não existe material para fazer um curativo, a gente tem que sair daqui para fazer um curativo na rua. Principalmente posto médico. Aqui o posto médico aqui é uma negação, a gente acorda aqui 2 horas da manhã para ficar numa fila dessa enorme, e quando chega o horário de pegar a ficha, os pessoal do posto atendem a gente com ignorância, entendeu? E não marca as coisas que a gente quer, entendeu? Então acho um absurdo que esse posto aqui era para ser 24 horas. Eu me acidentei aqui, ó, eu tive que sair daqui por Nova Aliança às pressas, porque desde quando a gente tinha um posto dentro da Gleba, entendeu? E segurança no bairro que não tem. A gente não tem a polícia militar aqui no bairro. Aqui a gente tem um módulo aqui, mas o módulo, como você vê, não sei se você passou, o módulo é todo quebrado, sem necessidade. Desde quando a gente poderia ter um módulo policial aqui, como tem na Lama Preta, tem na Bomba, nos outros locais. E aqui a gente não tem. Acontece uma coisa aqui, a gente vai para onde? Tenta ligar para a polícia, 190, a polícia não atende. Aqui tem que melhorar tudo. Melhorar a segurança, melhorar esse posto médico, porque eu sou novato aqui, entendeu? Aqui tem que melhorar tudo. Eu estou aqui novato, eu vim de Candeias, estou morando aqui agora, tem 3 ou 4 anos, entendeu? Aí eu não estou gostando do procedimento do pessoal, principalmente do posto. Principalmente do posto, entendeu? Para ser melhor, eu nem meu voto eu transfiro para aqui ainda, sabe por quê? Porque eu voto em Candeias, eu sou de Candeias, entendeu? Mas o negócio aqui o negócio não tá bom não, entendeu? Eu tenho pouco tempo aqui, entendeu? Eu olho, eu labuto com política desde de 8 anos de idade. Hoje eu estou com 61, entendeu? Eu sei o que é política, entendeu? Entendeu? E aqui eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Os políticos daqui só passam na casa do pessoal quando está precisando. Depois de elegeu, some. Entendeu? Posto médico, tá faltando muita, né? A gente tem que melhorar bastante aquilo ali, porque o pessoal fica na fila ali na chuva. E o posto abre às 8 horas para o pessoal entrar, a gente vai marcar um exame, não consegue, não tem um remédio, está faltando muita coisa sobre isso aí. Pois é, mas não fica só nisso não. Temos aqui os moradores do Caminho 36, falando do entulho que continua incomodando. Poxa, o que é que tá? Esse problema de entulho tá grave, viu, Caetano? Poxa, tá um terror isso aí, hein? Ai, que saudade da Limpec, como era antigamente essa Limpec. Vamos embora ver o que está acontecendo aí no Caminho 36. Olá, Simara. Há aproximadamente um mês a gente gravou uma matéria aqui no Caminho 36, no bairro da Glebaé, sobre esse resto de asfalto que empata o caminho dos moradores aqui da rua. Olha só, tem mais de um mês que a gente gravou e o problema continua. A placa aqui indicando que está em obra também, mas a gente vê que as obras já foram concluídas, mas que o resto do material não foi retirado até hoje. Ou seja, fica esse apelo, esse pedido de providências para as autoridades competentes. Tamara Santos para o programa Simara Ellery. Olha, o prefeito não pode dizer que não soube, porque passou no programa Simara Ellery, falamos, agora vai chovendo, vai descendo, esse negócio fica ali perdido, ali aquele asfalto. Falta de vergonha, muita falta de vergonha. Agora, dinheiro para campanha? Tem. Para fazer carreata? Tem. Se teve uma carreata aí nesse fim de semana, que passaram mais de 2 horas rondando lá, o bairro, rondando carreata, carro. Minha gente, bote carro nisso, viu? Bote carro nisso. Bom, Rua da Prainha, Santa Maria. Esta é a Rua da Prainha, no bairro da Santa Maria. Mas é Rua da Prainha literalmente. Olha só a quantidade de piscinas naturais que vocês podem ver. Mas essas piscinas são feitas de lama. Como será que os moradores se sentem nessa situação? A gente vai conversar diretamente com eles. Vamos lá. O caso aqui é sério porque já faz 9 anos que eu estou aqui nessa rua. E o prefeito sempre promete que vai calçar, que vai fazer alguma coisa e nunca faz nada. E agora, quando é nas eleições, todo mundo sabe bater na nossa porta.
para dizer, para pedir voto. Agora, na hora de fazer alguma coisa, ninguém faz. No caso, para a senhora, quais são os principais problemas aqui? Relata para a gente. O problema é esse aqui, iluminação, porque tem esse poste aqui, mas lá para baixo não tem nenhum. Quando o pessoal vem de lá para cá, a gente tem o comércio aqui, mas quando é de 6 horas tem que fechar, porque a gente não vai confiar de ficar com o comércio aberto até mais tarde. E tem também, aqui, rede de esgoto não tem, o IPTU vem, como que tem esgoto, mas nós não temos esgoto, rede de esgoto não temos. E tem a vizinha aí que é a mais velha dessa rua aqui é a vizinha, e é a mesma promessa, todo dia. Como a gente acha que esse trabalho dessa rua aqui já foi concluído lá em Brasília, mas aqui nunca foi concluído, foi nada. A ter luz e água, eu mesmo que sou a moradora mais velha daqui, quando eu vim morar aqui não tinha nada, não tinha casa nenhuma. A gente tem água, se algum político chegar aqui dizendo que ele botou água aqui, eu desmino na cara. O político não fez nada aqui pela gente até agora. Nós só vê alguma pessoa aqui no bairro, nessa época. Aí aparece vereador, aparece gente que fez isso, que fez aquilo. Se fala na minha frente, eu digo aqui, pra mim ninguém nunca fez nada. Porque não temos nada. A gente tá assim, eu mesmo estou decepcionada com político. Eu não quero conta com político. Porque a gente vota, eu tenho 60 anos. Meu primeiro voto foi em Camaçari. Eu, pessoalmente, até o que eu tenho direito, né, é a saúde, que é péssima. Aqui em Camaçari está péssima. Não temos direito de nada. Nós vota, nego rica, sai, mas nada é feito para nós aqui. E os moradores fazem um pedido para as autoridades competentes. É para eles ver se faz alguma coisa por nós. Porque nós estamos aqui à mercê de quê? Abandonados, nós somos pessoas abandonadas, porque a rua lá na frente, a praça, é tudo bonito, mas chega aqui. Se tem um comício, uma caminhada, passa por lá, mas não passa por cá. Que eles não vê que a gente só é gente na época da política. Que a gente vota, eu pago imposto, como todo mundo aqui paga imposto, pagamos IPTU e tudo não temos nada. E nós não podemos cobrar nada, porque na hora da eleição aparece. E depois nós não sabemos a quem cobrar alguma coisa. Então, assim, eu demonstro minha decepção muito grande com os políticos, tanto que estou na minha. Eu vou votar porque eu gosto de exercer minha cidadania, mas não tenho preferência. Bom, já que eu vou lá, eu não gosto de votar branco nem nulo. Eu vou votar em alguém. Vou escolher o menos pior e vou votar. E aconselho qualquer pessoa que não vote nulo, nem branco. Porque não é bom pra gente, né? A gente vai lá votar em alguém. Mas não assim, a gente perdeu as esperanças, só de Deus. A gente só tem esperança só em Deus. Porque na hora que quer ganhar, Ave Maria, fazer acontecer depois. A gente não sabe nem a quem cobrar alguma coisa. Olha, adoro pessoa assim, positiva. Se meu marido fosse prefeito de Camaçari, na hora que eu visse essa senhora falando, eu imediatamente iria na casa dela convidá-la para trabalhar comigo. Exercer sua cidadania, minha filha. Isso é que é importante. Decepcionada, triste, né? Mas brasileira, bastante brasileira. Vou lá, vou exercer minha cidadania, vou voltar no menos pior. Mas vá lá. É esse o meu raciocínio. Vá, não deixa de ir. Agora, se eu fosse uma boa desenhista, eu botava aqui uma folha branca aqui, com um pincelzinho preto, e desenhava da seguinte forma. Aquela prainha, Rua da Prainha, entendeu? O prefeito Caetano, ali, deitado na lama, sabe? Com um sombreiro de praia, entende? E ele ali, com uma garrafinha de uísque ou de cerveja, como ele gosta, e tomando o seu banho, porque foi isso que ele prometeu, deixar Camaçari sem essas coisas. Mas a rua, ele roda no entorno, mas na rua, que ele não fez nada, ele é doido de ir, de jeito nenhum, ainda mais encontrar uma senhora dessa, que, como a gente diz, não tem papas na língua. Pois é, o que for para dizer, ela diz, né? E é assim que a vida é feita. Mas, meus amigos, continuem de olho no Mensalão. O julgamento dos réus no processo do Mensalão continua nesta segunda-feira, a partir das 2h da tarde, no Supremo Tribunal Federal. Mas ainda não está claro como os ministros irão proferir seus votos. Eu estarei de olho para trazer todas as informações para vocês. Não penso que eu não esteja acompanhando, não.
Após muita discussão entre os dois ministros, o presidente do Supremo, Aires de Brito, que será o último a votar, tem chamado aquele que a gente chama voto de qualidade, ele conseguiu, não sem várias interrupções, colocar a proposta para votação e, por fim, ficou decidido que cada ministro poderia votar como quisesse. E após mais de 4 horas de voto, mesmo sem entrar no mérito da existência ou não do mensalão, o Joaquim Barbosa, ele que é o relator, ele proferiu o seu voto e pediu a condenação. Primeiro para os réus de um item específico da denúncia, que engloba as relações contratuais da Agência de Publicidade SMPIB, de Marcos Valério Fernandes, acusado como operador do mensalão, que é o Marcos Valério, e também com a Câmara dos Deputados, quando João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, era o presidente da Câmara dos Deputados. Os sócios de Marcos Valério, Cristiano Paes e Ramon Hollenbeck, são acusados por corrupção ativa e peculato. O ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato. Peculato é aquele crime praticado por funcionários públicos que usa a função em benefício próprio ou em benefício de terceiro. Está aí, muito engraçadinho ele, entendeu? É metido a gaiato, né? Horrível, quando se viu a mulher dele recebendo 50 mil reais, aí quando foi pegando na boca da botija o cheque, ele disse, não, ela foi pagar a televisão a cabo. Ai, meu Deus, televisão a cabo tão cara como essas coisas assim. Mas, meus amigos da cabo, dê cabo nele. Televisão a cabo, dê cabo nele, não volta mais nele, não. Luana Bispo Cardoso, professora de redação, vai estar sendo a nossa entrevistada no próximo bloco. Minha gente, se você não souber redação, vocês vão de saída perder tudo quanto é vestibular, tudo quanto é concurso, entendeu? É a forma de falar, esse vício de linguagem que é um terror para todos nós. Vamos ver o que ela tem de dizer para nós, viu? Olha, vamos rapidinho recebê-la, só uma paradinha para um copo d'água. Luana Bispo Cardoso conversando com Eli Ellery. Voltamos já já. Multisupermercado, onde qualidade e atendimento já é tradição. Lhe oferecemos a cesta básica mais completa e mais barata do mercado. Aproveite nossa terça verde, dia de comprar frutas e verduras com os melhores preços. E a nossa quinta filé, onde você compra a melhor carne da Bahia, também com os melhores preços. E nas compras acima de R$30, você concorre a um carro, uma moto, um caminhão de... Olá, Camaçari, boa tarde. Hoje, segunda-feira, o começo de semana. E para você que é estudante, para você que quer e está aspirando um mundo melhor, nós planejamos para hoje a professora Luana Cardoso, que é uma professora de redação e que vinha ultimamente fazendo queixa, viu? Vocês estão faltando a aula dela, estão deixando de ver, achando que redação é um assunto de segundo plano, e não é não. Não é isso, professora? Boa tarde. É isso mesmo. Estou fazendo, tem várias queixas, né? Que acham redação que não é tão importante, que não gostam, principalmente da parte gramatical, que é uma parte que dentro da redação é cobrado com um certo rigor. É complicado, é. Muito complicado. Agora, professora, eu queria perguntar o seguinte: é verdade de que quem não lê não escreve bem? É verdade, sim. Isso é uma das grandes faltas da redação, né? Quem não lê não tem conteúdo, não tem ideias, não sabe desenvolver o seu texto. Então é necessário leitura, mas leitura não somente de livros, mas leituras, assistir um jornal, um telejornal que mostre notícias. Está sempre atualizado, é o ideal para que possa desenvolver
uma redação. Eu diria também que até assim um bate-papo, um bate-papo saudável, com pessoas construtivas, isso faz um bem. Agora, qual seria, na sua opinião, a dificuldade que os alunos têm de colocar as ideias no papel? Eu acredito que seja realmente a falta... o aluno, ele não tem uma... ele não sabe organizar as ideias. Ele tem muita dificuldade, eu acredito que é por causa da leitura. Eu peguei redações ultimamente de alunos que me disseram, olha, Luana, eu gosto muito de ler, e que você vê a diferença para aqueles que dizem que não gostam de ler. A organização, a estrutura é diferente, as ideias, o desenvolvimento das ideias são diferentes. Então, eu, como leiga, tenho uma pergunta assim. De repente, fazer uma redação tem uma estrutura. Você tem que o tópico frasal, eu ainda lembro um pouquinho, viu? O desenvolvimento, a conclusão. Em cada parágrafo, a gente tem que trabalhar essa estrutura. Isso também não seria... A dificuldade não viria também por conta de você ter que colocar as suas ideias, mas dentro de um padrão pré-definido? Isso também não seria um agravante? O padrão, ele tem que ser cumprido, né? A questão é, assim, eu costumo dizer o seguinte, que a redação, ela depende muito mais do aluno do que do professor. Eu mesma dou para os meus alunos o padrão direitinho, digo que tem que ser colocado em cada parágrafo, que dissertar, argumentar é complicado, mas se você não sabe o conteúdo, fica difícil colocar no papel aquela estrutura. O padrão, ele tem que existir, ele é cobrado. Infelizmente, ele é cobrado ainda. O treino adianta? Treinar adianta? Sim, o treino, quanto mais escreve, melhor escreve. O treino é bem interessante, vocês treinarem bastante. Olha só, a gente veio aí de um período de greve, os estudantes, muitos procuraram o cursinho para poder tapar essa brecha da questão das escolas em greve. Então, e aí de repente eu queria te perguntar uma coisa aqui, pelo menos na sua matéria. Você acha que os alunos eles estão dando mais importância ao estudo? Ou foi um momento? Olha só, eu vou falar por mim, pela minha disciplina, pela sua matéria, pela minha disciplina. Ocorre uma certa, inclusive foi uma das minhas queixas, os alunos costumam dizer, eu não gosto, eu não quero, por ter dificuldade mesmo em escrever, porque escrever é difícil, nós não podemos escrever como nós falamos, ainda tem nós temos que adequar a norma padrão. Então, ocorre uma certa, vamos dizer, um desinteresse por dificuldade, por ter dificuldade em fazer a redação. Os alunos às vezes dão mais atenção para exatas do que propriamente porque é uma matéria que ali você repete um padrão. Repete, isso. E a redação não, a dissertação não, ela é mais algo que é mais para ele. Tem que abrir. Tem que ter um feedback. Eles têm que fazer para poder corrigir. Então, o padrão foi dado, precisa mais de uma... Qual seria, até hoje, assim, que ocorra espontaneamente na sua cabeça, um tema que você tenha considerado difícil para o seu aluno? Difícil, olha só, os temas geralmente da UFBA, que são temas subjetivos e podem levar ao erro, podem tender ao erro. Por exemplo, eu recentemente passei para os meus alunos o tema da UFBA 2011, que fala sobre sonho. Imagine, dissertar sobre sonho. A importância do sonho na vida do ser humano. É um tema que você pode tender o aluno pode tender a fazer, por exemplo, um texto de autoajuda. Exatamente. E não a dissertação. Então, são temas... Os temas subjetivos, eles são mais complicados. São mais difíceis de Imagina um aluno que pegou um tema e, em vez de falar de sonho enquanto vetor para desenvolvimento da vida,
e acabar falando, por exemplo, sobre os sonhos que teve ou os sonhos recorrentes que vem tendo. Quer dizer, se não tiver uma orientação de um profissional, do professor, vai por um campo que vai tender mesmo ao erro. Isso. Agora, Luana, você se considera purista? Uma pessoa assim que acredita que o português tem que se congelar em certas normas, em certas coisas, né? Porque a gente vê alguns escritores aí na mídia brigando, né? Uns que concordam, outros não concordam. Olha só, eu não me considero uma purista, não sou, porque a língua ela é viva, ela tem que ser, eu aceito as variedades, né? As diversas variedades do nosso português, porém, ainda existe uma discriminação em relação a quem fala o português errado, né, o mau português. É muito difícil uma pessoa chegar para ir para uma vaga de emprego e falar problema, né? Verdade. Ainda existe essa dificuldade, essa discriminação. Então, a Normacu, apesar de aceitar as variedades, as diversas, né? Porém, eu preciso fazer com que meu aluno entenda que é necessário a norma padrão, o purismo, né? E recentemente a gente teve a polêmica aí se a nossa presidente é presidente ou é presidenta, né? E aí enxurradas de e-mails, né? Falando que o certo é ente, porque o ente é um sufixo Isso. que é ver. Como é, professor? Explique isso, que ele vai explicar melhor do que eu até. Na realidade, o certo seria falar a presidente e só ocorrer a variação na vogal e não presidenta. Mas ela mesma se autodefine isso. Eu acho que isso, na minha opinião, ficou sempre muito claro, que foi uma tentativa de aproximar a imagem dela do povo, né? Porque o povo, às vezes, isso aí é o marketing, a gente entraria aí para questões de marketing e tudo mais. Agora, eu queria lembrar que a questão da redação, ela tem sido fundamental para quem quer passar em concurso público. Que hoje a grande aspiração do brasileiro é estar no emprego público para ter o feriado, sábado e domingo. O lojista não tem, entendeu? Quem trabalha em fábrica muitas vezes tem turno e não consegue ter suas folgas, né? Então, como é para concurso isso? As pessoas te procuram? Você tem algum cursinho específico para outras áreas? Não. Eu, no momento... cursinho, eu só estou ensinando aqui no Exatos, em Camaçari. Mas assim, em concursos, segue a mesma linha do pré-vestibular. Geralmente é uma dissertação, é uma redação dissertativa argumentativa, na qual você vai expor suas ideias, argumentá-las, defendê-las, né? Então, geralmente... É o tipo de redação mais pedido em concursos pré-vestibulares, é a dissertação e argumentação. O que eu ajudaria a lembrar que mais um motivo de você, estudante, não faltar às aulas de redação, porque pode achar, não, agora eu tenho que me dedicar a exatas, mas lá na frente você vai precisar novamente da redação. E ao longo da sua vida de trabalho, vai precisar também bastante. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar. Como é que você... O que é que você diria para o seu estudante em termos de rotina de estudo? Ou específico para a sua matéria, ou então para as matérias de vestibular de uma maneira geral? Bem, eu ainda sou estudante, ainda estudo. Pois né? Eu ia comentar que essa professora parecia aluna. Pessoalmente, ela parece aluna. Pois é, eu ainda estudo. Então, assim, a dica que eu dou é manter uma rotina mesmo de estudos. Tirar 2 horas por dia para estudar cada disciplina, para ler, porque os vestibulares hoje estão cobrando muita atualidades, muita coisa mesmo sobre atualidade. Então, 2, 3 horas por dia para estudar. Ler muito,
eu acredito que resolver muitas alimentações. Fazer alimentação, sono regular, eu não acredito que perder noite, eu não... Luana, eu não gosto que seja saudável, isso, de que perder noite seja adequado, varar noite, como o povo fala, estudando, eu não concordo. Ter uma rotina mesmo bem saudável. Alimentação, sono, principalmente o sono, porque se você não dormir bem, você não consegue render durante o dia. Então, eu acredito que é manter uma rotina bem saudável. Agora, olha só. Passar no vestibular é o sonho de muitos, né? Principalmente quando se trata de universidades públicas, né? Vai desonerar os pais, vai levar um curso com uma certa seriedade. Agora, para chegar lá, a gente obrigatoriamente tem que passar pelo cursinho, na sua opinião? Porque hoje a gente vê muitos alunos fazendo, independente de ser em Camaçari, fazendo num turno terceiro colegial e no turno posterior fazendo cursinho. Você vai defender essa ideia ou você acha que o aluno precisa do tempo dele sozinho ali, malhando sozinho? É muito relativo. Tem pessoas que só conseguem estudar com um tutor, com um professor ali. Tem outros que já conseguem estudar sozinhos. Então, isso é muito relativo. Varia de pessoa para pessoa. Não dá para dizer, não né? Não dá para existe diferença uma regra de conteúdo programático, porque tem quem diga, aqui inclusive o pessoal que convive com a gente chegou a comentar isso, tem quem diga que é necessário fazer cursinho porque os professores são muito mais focados no que vai cair de fato. Né? Então, existe essa diferença de conteúdo programático, você acha? Existir não existe. O conteúdo programático é o mesmo dado, pelo menos na minha disciplina, em português, é o mesmo conteúdo dado no ensino médio. Agora, só que no cursinho, o foco é para o vestibular. Mas o conteúdo é o mesmo. E o terceiro colegial não tem esse enfoque necessariamente. Em algumas escolas hoje já existem. Já existem, inclusive, uma preparação a partir do primeiro ano do ensino médio. Então, a partir do ensino médio, o aluno é todo preparado para o vestibular. O que eu digo é o seguinte, que o conteúdo programático é o mesmo, porém o enfoque é outro. Agora, olha só, uma das coisas que são importantíssimas é você tentar saber o que você quer, né? Para poder você focar no seu estudo. Você não acha muito difícil para um aluno de 17 anos já definir o que quer? É complicado. É uma batata quente, né? É complicado um adolescente de 17 anos já saber realmente o que quer. Mas vale aí tentar pesquisar, procurar, ver quais são as matérias afins, o que tem mais afinidade, para, dentre aqueles cursos, aquele leque que ele tem, escolher ou escolher uma área e seguir adiante, né? Eu acho um pouquinho cruel. Eu tive vários colegas de faculdade que foram para a segunda graduação, inúmeros. Mas é aquilo, é você saber que você ainda tem tempo na vida. Você faz sua escolha, passa no seu vestibular, entra, vê que não é aquilo, vai de novo, né? E o importante é também estar buscando essa definição para estar feliz naquilo que faz. Sim, com certeza. Pronto, Luana, obrigada por você ter vindo, tá certo? Quer mandar algum recado para os seus alunos? Não, foi um prazer estar aqui. E apesar de estar nervosa, ficar nervosa um pouquinho, mas foi um prazer estar aqui. E assim, o recado que eu tenho que dar é leitura. Vou puxar a sardinha um pouco para minha área, é leitura. Leiam muito, leiam sempre, né, para poder fazer uma... Ok. Lê também direito à questão na prova, para não perder a questão porque não interpretou lá o que estava escrito, o que estava pedindo. Para você, uma boa tarde. Semana que vem nós vamos trazer mais outro professor na segunda-feira para estar aqui conosco e ajudando você, porque o Enem vem aí, viu? E Camaçari tem que recuperar esse tempo perdido aí que ficou sem aula, tá certo? Até a próxima e obrigada pela companhia aqui com a gente.